Bom dia, meninos. Hoje vamos trabalhar com o grau superlativo dos adjetivos em língua inglesa. Lembrando que anteriormente nós trabalhamos com o grau comparativo dos adjetivos. O grau comparativo, ele possui uma divisão distinta em grau comparativo de inferioridade, grau comparativo de igualdade e grau comparativo de superioridade. Cada uma dessas divisões tem a sua regrinha e é aplicado ao adjetivo. O adjetivo é uma classe de palavras que serve para classificar, qualificar ou diferenciar um substantivo. Hoje vamos trabalhar com o grau superlativo dos adjetivos. E só para nós recordarmos que em inglês a única flexão que os adjetivos têm é o grau que ele é dividido em comparativo e superlativo. O adjetivo em língua inglesa, ele não flexiona em gênero e nem em número. No grau superlativo, é quando queremos dizer que alguém ou algo é mais que todos em qualquer sentido. Então, quando queremos ter este contexto de frase, nós vamos usar o grau superlativo. Observem o exemplo. Russia is the biggest country in the world. Rússia é o maior país do mundo. Então, você observa aqui, meninos, que nesta situação nós encontramos, né, o grau comparativo, o grau superlativo do adjetivo big, né, com essa terminação aqui e esse artigo utilizado antes do adjetivo. Então, quando eu falo e me refiro que Rússia é o maior país do mundo, neste grau aqui, eu preciso utilizar o artigo, é obrigatório, mais essa terminação aqui do adjetivo. Só lembrando que quando nós temos um adjetivo monossílabo, se ele tem aquela terminação em CVC, nós vamos precisar acrescentar a última consoante, dobrando ela, ok? Só para recordarmos. Olha o próximo exemplo. The Brazil is the most beautiful country in the world. O Brasil é o país mais lindo do mundo. Então, para eu usar esse grau superlativo, eu preciso usar, né, essa expressão the must com o adjetivo beautiful, porque ele é um adjetivo que ele não é monossílabo, ele é um adjetivo que chamamos de adjetivos longos. Para o adjetivo longo, que é relacionado à quantidade de sílabas, nós utilizamos a expressão the must e não com essa terminação igual em biggest, ok? Aqui, meninos, no grau superlativo, nós temos mais alguns exemplos que vocês vão estar percebendo o uso dessas regras. Example: She is the tallest girl in the classroom. Ela é a garota mais alta da classe. Observe, meninos, que tall é um adjetivo monossílabo, portanto, ele vai ter essa terminação, mas precisamos usar o artigo definido o, a, os e as, que nós traduzimos como de. Segundo exemplo, Tom is the most popular boy at school. Tom é o garoto mais popular da escola. Aqui, como eu usei popular, né? E é um adjetivo longo, né? Que tem mais quantidades de sílabas, nós utilizamos a expressão the must. Para compreendermos melhor, meninos, o superlativo de inferioridade, ele vai ter a regra em the least, que é uma expressão que nós vamos precisar utilizar, é obrigatório, mais o adjetivo, quando queremos nos referir a este superlativo de inferioridade. Observe o exemplo.
Of the six rings, this one was the least new. Dos 6 anéis, este era o menos velho. This lesson was the least easy of all. Esta lição foi a menos fácil de todas. Geralmente é um tipo de grau, é uma forma de falar que nós não utilizamos na língua portuguesa, ok? E o grau superlativo de superioridade, que é o que nós vamos ver agora no quadro a seguir do slide, ele utiliza o artigo de, como nós vimos nos exemplos anteriores, mais o adjetivo, mais a terminação em est. Já o superlativo de inferioridade, ele vai ter uma outra regra, como nós comentamos agora com vocês. Como fazer o grau superlativo dos adjetivos em inglês? Aqui você tem a regrinha do grau superlativo de superioridade. Com todos esses adjetivos que temos monossílabos, nós vamos ter o grau superlativo utilizando, como eu expliquei para vocês, né, meninos? O artigo, ok? Nós temos o artigo, né, de, que significa o, a, os ou as, tanto singular quanto plural, no artigo definido, mais o adjetivo ship, mais a terminação em est. Observe que nessa primeira coluna à sua esquerda, todos estes adjetivos são monossílabos. Então, a regrinha está aqui em destaque na primeira linha da coluna. Na segunda coluna, à sua direita, nós vamos ter os adjetivos longos, que chamamos de adjetivos que possuem mais de 2 sílabas. A regra é usar o artigo, né? Nós também utilizamos ele, né, nos adjetivos monossílabos. Nós vamos utilizar o adjetivo mais a expressão must, mais o adjetivo longo. No caso, nós vamos utilizar o expensive, o handsome, responsible e popular. Todos estes são adjetivos, são classificados como adjetivos longos. Em todos estes, nós usamos a mesma estrutura e o adjetivo ele não vai ter nenhuma acréscimo de nenhuma letra. Já os adjetivos curtos no grau superlativo de superioridade, eles vão ter que acrescentar a terminação no adjetivo e ainda utilizar o artigo de, ok? Vamos ver agora, meninos, alguns exemplos, né, com as regrinhas do quadro anterior. Exemplo: My husband is the tallest person in the family. Meu marido é a pessoa mais alta da família. Observe que o artigo de mais o adjetivo monossílabo é utilizado com a terminação em est e a que se refere, né, no caso, a uma pessoa sendo mais alta da família, e nós utilizamos a regra completamente, ok? Então, não podemos esquecer do artigo, mais o adjetivo monossílabo e a terminação em est. Próximo exemplo. I am the oldest person in my family. Eu sou a pessoa mais velha da minha família. Aqui nós também temos o artigo de mais o adjetivo e a terminação em est. The oldest person. No próximo exemplo, nós vamos ver: My boyfriend is the most handsome man in the world. Meu namorado é o homem mais lindo do mundo. Então, aqui, meninos, observem que o handsome já é um adjetivo longo, ele possui mais de 2 sílabas. Portanto, ele vai ter a regra desta expressão the must, ok? Neste quadro aqui, meninos, nós vamos ter a regra, né, do superlativo de superioridade, só que com uma diferença, que nós temos aquele código que eu havia mencionado para vocês anteriormente,
que, como no português também, nós fazemos a contagem da tonicidade, né, nas tonicidade das sílabas, da última para a antepenúltima sílaba. Aqui também nós contamos da última para a antepenúltima letra, ok? Aqui muda para a letra. Se na contagem nós tivermos a última letra em CVC, né? No caso aqui, ó, C de consoante, a letrinha I de vogal e a letrinha B de consoante, CVC. A regra diz que nós dobramos a última consoante e acrescentamos EST. Não podemos nos esquecer que o artigo ele virá de qualquer forma no contexto da frase, ok? Porque o artigo definido, ele define o que eu quero falar em relação ao substantivo a quem eu me refiro. Eu quero usar um grau comparativo de superioridade, de comparativo ou de superlativo, e a quem eu vou comparar eu preciso utilizar uma regra. A regra é usar o artigo, mais o adjetivo e a terminação em EST, sendo que eu dobro a última letra por conta do código CVC. Em HOT vai acontecer a mesma coisa, ok? Nós usamos o adjetivo, usamos desculpem, meninos, usamos o artigo, usamos o adjetivo, dobramos a última letra e acrescentamos EST. No último exemplo aqui, de FET, nós também fazemos a mesma coisa, porque FET tem a terminação em CVC com este código, ok? Dobramos a última letrinha. Aqui na segunda parte do quadro, à sua direita, nós vamos ter também adjetivos monossílabos, porém eles têm um diferencial, eles vão ter a terminação na letrinha Y e anteriormente a eles, ou seja, precedido do Y, tem consoante. Se isso proceder no adjetivo, nós precisamos retirar a letrinha Y, substituir por a letrinha I e ainda acrescentar EST, ok? Então, aqui nós vamos ter a regrinha aplicada por conta da letrinha Y. Pretty, the prettiest. Easy, the easiest. Happy, the happiest, ok? Então, nós vamos ter aí esta terminação substituindo a letrinha Y pela letrinha I. Para finalizar a nossa aula, este quadro ele trabalha com os adjetivos que acompanham o grau de uma forma irregular. Como assim, professora? Nós vamos ter, por exemplo, o adjetivo good. Para eu colocar o grau superlativo dele, eu vou utilizar uma outra palavra que corresponde a ele. Para dizer que é o melhor, eu preciso dizer the best. Eu não posso colocar nenhuma regra ao adjetivo good. O well vai proceder a mesma regrinha. Coincidentemente, vai ser the best. Usamos, né, meninos, o artigo de mais a palavrinha best. Para bad, nós vamos usar the worst. O pior, eu tenho aqui, né, no caso, o artigo, mais esta outra palavrinha que substitui o adjetivo bad no superlativo em worst. Badly, que é mal também, dá um sentido de mal, para o superlativo ele vai pegar a mesma regrinha de bad, the worst, ok? Da pior maneira. Bom, meninos, finalizamos aqui então a nossa aula. Deixei uma atividade na plataforma do GR8. Responda a atividade. Se você quiser anotar ela no seu caderno como forma de estudo, ótimo. Se você não quiser anotar, se você vê que não tem necessidade, responda e coloque só as respostas, enumerando elas, né, de acordo com a numeração das questões, lá na plataforma do GR8. Não tem necessidade de você copiar, porque você vai fazer a leitura e vai estar respondendo, mas fica a critério de vocês. Desde que vocês postem a atividade. Não é necessário postar ainda essa semana, tem a semana que vem. É para que você possa responder as atividades periodicamente.
repostagem pode ser feita semana que vem, mas responda para que você não tenha atividades acumuladas. Bom dia para todos e bons estudos!